você tem 4 minutos, deputada Gleice. Enquanto isso, 1 minuto, senhora presidente. Apenas para ratificar a importância do projeto. Deputado, só um minutinho. Tá, nós vamos perfeito. ouvir a líder e depois, tempo Perfeitamente. de liderança, depois eu passo a você. Senhora presidente, senhores deputados e deputadas, eu subo a essa tribuna para fazer uma proposta a esta casa, uma proposta ao Jair Bolsonaro, que mandou a proposta de reforma da Previdência. Gostaria que aqueles que apoiam essa proposta pudessem viver um mês, um único mês, só um mês, com R$400. Porque R$400 é o valor do piso da aposentadoria ou da assistência que a proposta de Previdência Social traz para os trabalhadores brasileiros. R$400. R$400 é o que a maioria desta casa gasta num jantar, talvez numa garrafa de vinho, mas é o que o governo Jair Bolsonaro está propondo para o povo. Logo ele, o presidente que se aposentou aos 33 anos de idade e que recebe R$27 mil por mês. Não precisa olhar uns aos outros aqui para aceitar a proposta. Olhe para quem trabalha nessa casa, para quem faz aqui os serviços gerais, para quem serve o nosso cafezinho, para quem limpa os corredores do Congresso. Essa gente sacoleja para chegar aqui nos ônibus desde a periferia. Essa gente tem criança para criar, casa, tem família. Tem que dizer para eles que o que se estão propondo para a Previdência é que para eles se aposentarem com o salário que ganham agora, que já é um salário pequeno, um salário de dificuldade, eles terão que contribuir 40 anos. Porque se não contribuírem por 40 anos, ganharão R$400. Isso é uma vergonha nacional que se faz com o trabalhador e com a trabalhadora brasileira. R$400, R$600. Quem é que vive com esse recurso? Com o salário pequeno que as pessoas ganham, com o desemprego que tem esse país. Só um governo que não discutiu, que não teve coragem de, na campanha, fazer o debate. Devia ter dito para os seus eleitores: eu vou mandar uma proposta de reforma da Previdência que vai aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai reduzir o piso de um salário para R$400. Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai tirar os direitos do trabalhador e da trabalhadora rural. É de ter vergonha na cara. Então, para esse pessoal que é vociferante aqui no plenário, na defesa desse governo tão moralista, vivam com R$400. Se alguém aqui conseguir viver com R$400 por mês, vai ter moral para votar a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Porque se não conseguir isso, é melhor que a gente coloque essa reforma no cesto do lixo. O povo brasileiro não merece isso. 50% da nossa população vive com até 2 salários mínimos e não consegue emprego a vida toda. Como que vai pagar a Previdência? Nós construímos um sistema de seguridade social nesse país, de proteção das pessoas, para que o mais pobre pudesse ter condições de sobreviver. Eu quero deixar essa proposta na casa. Aqueles que tiverem dignidade, aqueles que tiverem coragem, que gastam R$400 em jantar, vivam com R$400. Só assim vocês terão moral de votar uma reforma da Previdência tão atrasada e tão má com o povo brasileiro. E hoje ainda saiu a notícia que sequer a inflação vai ser colocada para reajustar esses salários. Pensem os senhores, nós vivemos num país onde a maioria é pobre, onde as pessoas se viram para viver. Então os senhores que ganham perto de R$30 mil tenham a decência de não votar uma reforma da Previdência que retira direito dos mais pobres. Nós estaremos aqui, a bancada do PT, que sempre esteve ao lado do povo brasileiro, junto com o Lula, que sempre deu dignidade ao povo brasileiro, defendendo o povo e os trabalhadores. Mas deixa a proposta. Vivam com R$400 e vocês terão moral para votar a reforma. Para oferecer... Passa-se a discussão. Para falar a favor da matéria, a deputada Bia Kicis, em seguida a deputada Érica Cocai. Bia Kicis, deputada Érica Cocai. Aí na sequência sou eu, né? Depois da Érica sou eu. Eu estou inscrito. Na verdade,
Nós estamos discutindo Monteiro Lobato. Deputado Alexandre Frota, em seguida, deputado David Miranda. Senhoras e senhores, deputados, presidente, eu acho engraçado que o PCdoB sobe ali do outro lado, um partido que quase acabou nas últimas eleições, né? E vem falar que o PIB não cresceu, 14 milhões de desempregados, como se fosse culpa do governo Bolsonaro. Mas não, a culpa foi desses governos que ficaram aí durante 20 anos saqueando os cofres públicos do Brasil. Essa é a verdade. Eles querem, em 58 dias de governo Bolsonaro, responsabilizar o governo pelo que eles fizeram durante os últimos 20 anos. Arrombaram os cofres públicos, corrupção em todos os segmentos. Ou eu estou errado? Está aí no livro, é só abrir o livro da história do Brasil e vocês verão que esses partidos que sobem hoje aqui, durante muitos anos, roubaram o país, corromperam, são corruptos, ladrões e vagabundos. Ou eu estou errado? Desafio alguém aqui a falar que eu estou errado, né? E aí eles querem, nós estamos tentando consertar o caos, certo? E aí eles reclamam que eu não fico em cima do tema, mas eles já estão aqui julgando a reforma da Previdência. Ou seja, quem fala sempre do tema que não era para falar são eles. E aí sobe aquela santa, né, daquela deputada que é uma santa, para falar de moral. Ela deveria fazer uma proposta. O partido dela ficou aí 13 anos. E qual foi a proposta que eles fizeram? Nenhuma. Não fizeram proposta nenhuma. Eu acho legal que ela suba aqui, né? E ela fala como se ela tivesse, né, todo o direito, toda a moral. Arrombaram os cofres públicos. Aliás, levaram os Correios, e ela sabe muito bem, as falências. E ela sabe por que os Correios faliram. Então agora eu vou falar sobre o Monteiro Lobato. Um grande autor a ser lembrado, reverenciado. É muito importante o prêmio. Ele traz esperança para a educação. O intercâmbio Portugal-Brasil é importante para ambos os países. Nossa literatura merece respeito e eternizar o autor via o prêmio é louvável. Parabéns aos relatores, a cultura é para todos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Em breve votaremos, senhora presidente, esse acordo que cria o prêmio que valoriza a nossa produção literária. Produção esta tão defasada nos últimos anos e tão pouco valorizada pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Nós temos no nosso país excelentes autores, excelentes poetas, filósofos como, por exemplo, e faço menção ao professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo vivo do nosso país hoje, e que nunca foram valorizados no nosso país. Portanto, esse prêmio vem para suprir essa lacuna da tão importante literatura que nós precisamos colocar e valorizar no nosso país. Agora, alguns deputados têm se utilizado deste momento para ainda debater e falar sobre o nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Estão se utilizando desse tempo também para falar sobre a reforma da Previdência, mas queria deixar registrado, senhora presidente, que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues tem feito de tudo e mais um pouco para corrigir os rumos dessa educação do Brasil, que foi destruída nos últimos anos. Enquanto crianças ainda hoje não possuem condições dentro das salas de aula, enquanto crianças não possuem professores dentro da sala de aula, nós estamos a menos de 100 dias do governo, e mesmo assim a oposição não deixa o ministro trabalhar. O ministro ontem, na sabatina que teve no Senado, na Comissão de Educação, disse que de fato se equivocou quanto ao lema do governo. Pediu desculpas por isso. Errar é humano. Aliás, de erro, o PT entende muito. A diferença é que o PT nunca reconheceu os seus erros. Agora, cantar o hino nacional nas escolas, senhora presidente, convém lembrar que existe uma lei
promulgada pelo senhor Fernando Haddad, que instituiu o hino nacional nas escolas. Isso é estimular o patriotismo. Nesse plenário, senhora presidente, já peço mais alguns segundos para finalizar minha fala, nós temos muito ouvidos de que Lula é um preso político, que Lula seria um presidiário político do nosso país. E já que estamos discutindo a criação de um prêmio literário, Monteiro Lobato, eu quero aqui fazer um paralelo com outro autor, talvez o maior autor literário do nosso país, Machado de Assis, em que em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz a seguinte frase: não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E faço aqui um paralelo, pois é a mesma situação com Lula. Lula não é um preso político, ele é um... Para concluir, Finalizar, senhora deputado. presidente. Lula não é um preso político, Lula é um político preso. O político do Brasil que mais roubou, que mais desviou dinheiro, que mais fez falcatrua. Então, sugiro à bancada do Partido dos Trabalhadores que leia um pouco mais sobre a cultura literária do nosso país, aprenda a diferença entre você colocar o adjetivo antes ou depois do sujeito, que daí vão entender que Lula não é um preso político, mas sim um político preso. Obrigado, senhora presidente. Deputado Reginaldo Lopes. Em seguida, o último orador favorável à matéria, deputado Alencar Santana.